Senhor. Nós te damos graças. Não éramos nada, não tínhamos nada. Nós não apenas estávamos em trevas, nós fazíamos parte dela. Mas graças unicamente a Ti, hoje estamos na luz e somos luz. Eu te agradeço, Senhor, porque éramos pobres e você nos tornou ricos. Éramos doentes e você nos curou. Estávamos perdidos, mas você nos salvou. Eu te dou graças por tudo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Muitas vezes tem coisas que acontecem em nossa vida e não pela vontade de Deus, mas justamente por coisas que nós fazemos, aí abrimos brecha para Satanás agir. E a ingratidão é uma dessas brechas. Aprenda a agradecer a Deus por tudo. E não é só dizendo obrigado, Senhor, não, é tendo uma vida de gratidão, de honra, de adoração àquele que te amou e se entregou por você. Amém? Antes de começar a ministração, veio ao meu coração trazer algumas pessoas diriam chave de prosperidade, e eu diria uma palavra dentro dessa área. Deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe tudo. Você é inteligente em umas áreas e ignorante em outras. Você tem grande conhecimento em umas áreas, mas em outras tu é um completo ignorante. O único que sabe tudo é Deus, meu irmão. O resto, todos nós temos áreas que precisamos melhorar. Todos nós temos áreas que precisamos crescer. E Deus quer que você prospere em todas as áreas, mas Deus não quer que você prospere sozinho. Agora aqui vem o que o Senhor colocou no meu coração. Ore e peça a Deus para te cercar de pessoas que sabem fazer o que você não sabe. Pessoas que têm mais conhecimento que você em algumas áreas. Cercar de pessoas. Peça ao Espírito Santo para te guiar a essas pessoas e pede ao Espírito Santo para trazer essas pessoas para você. Para ser a troca. E Deus vai te cercar de pessoas assim. E quando Ele te cercar de pessoas assim, tem mais uma. Não fique dependendo delas. Elas só estão com você porque foi Deus que trouxe. Precisar de alguém não significa depender de alguém. Vou repetir. Precisar de alguém não significa simplesmente depender de alguém. Enquanto eu estava... Conversei ontem, foi com o Jason sobre isso. Jason e o Emanuel também. Quando nós estamos crescendo, continuamos crescendo cada vez mais, estamos ainda no ProDF, foi quando o Espírito Santo me levou a fazer essa oração. Pai, me cerque de pessoas que sabem fazer o que eu não sei fazer, que tem mais experiência, mais conhecimento, mais habilidades do que eu, em áreas que eu não sei fazer, e Deus tem me cercado de pessoas assim. Existem pessoas aqui na igreja que sabem muito mais do que eu em muitas áreas, e eu dou graças a Deus por isso, foi Deus quem trouxe. Agora isso pode ser na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua profissão, enfim, todas as áreas. Cerque-se de pessoas que sabem mais do que você, em algumas áreas, amém? Porque aí há a interação. Prosperidade não existe para uma pessoa só. Prosperidade é para todas as pessoas, são várias pessoas. E mais uma coisa, quer enriquecer, abençoe. Eu vou dizer de novo, quer enriquecer, abençoe. D-A-R, dom de adquirir riquezas, dar. Seja generoso, não espere ter para dar, dê e você terá para dar. Vou dizer de novo, não espere ter para dar, dê e você terá para dar. Amém? Glória a Deus, amém, pronto, agora vamos começar, né? Aleluia, já tem que ter um desconto ali, mas tudo bem. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom.
Amados, enquanto eu estava conversando com o Senhor acerca deste culto, tivemos, a propósito, gente, tivemos uma imersão ontem que foi assim, sublime, foi maravilhoso. Teremos mais imersões como essa, um dia todinho você com Deus, é uma bênção, uma bênção. Foi maravilhoso. Nós estávamos conversando, eu conversei com o Senhor também acerca da imersão, e conversei com o Senhor acerca desse culto de agora de manhã. E o Senhor me trouxe um tema que eu acredito, eu não sei se eu já ministrei sobre isso antes. Não lembro se eu já ministrei aqui ou em outro lugar sobre esse tema. Antes, deixa eu te dizer uma coisa importante, irmãos. Tudo que Deus criou é bom. Vou dizer de novo, tudo que Deus criou é bom. Tudo. Os teus sentimentos foram criados por Deus e Ele é muito bom. Vou dizer de novo, tudo que Deus criou é bom. O que você sente ou deixa de sentir vem de Deus. Amém? E eu vou falar um pouco hoje sobre a raiva. A gente fala sobre alegria, a gente fala sobre outros sentimentos maravilhosos, se bem que a alegria do Espírito não é um sentimento, né? É uma posição, é um lugar. Mas eu vou falar hoje sobre a raiva. E o tema é a raiva sob domínio. A raiva sob domínio. Raiva é um sentimento bom. É mesmo, pastor? Nossa, eu pensei que o senhor ia dizer que a gente tinha que nunca ficar com raiva. Pelo contrário, tenha raiva. Gente, Deus tem raiva. Deus se enfurece, Deus se ira. Ora, se Deus se ira, a gente então, todo mundo tem raiva. E a raiva, ela não deve ser reprimida. A raiva, você não tem que engole a raiva. Não, não se engole raiva. Não dá para engolir raiva, é intragável. A raiva é um ótimo sentimento, e eu estava dando uma estudada sobre isso, fiz umas anotações aqui, né, sobre alguns pontos acerca da raiva. É que quando você está com raiva, se ela for bem compreendida, se ela for analisada, você pode direcionar para trazer benefícios para você. Uma das coisas é que a raiva, ela revela limites. Para quê? Para que ninguém fique pisando sobre você. É justamente a raiva que você, opa, parou aí, chega, me respeita. Gente, isso funciona para filhos excepcionalmente, é maravilhoso, né, Joshua? É perfeito. Chega, acabou. Tá gritando, tal. Aqui na minha casa tu não grita não. Por quê? Porque aqui só tem um galo. Vamos lá, os cabamachos. 1, 2, 3. Aqui só tem um galo. É raiva. É necessário às vezes. Mas pastor, é tão pequenininho. Deixa meu bonitinho, o bebê da mamãe. O bebê da mamãe vai crescer. E sabe aquela mãozinha que bateu na sua cara? Ela vai ficar bem grande. E é a raiva que faz isso. Se o cara for, então deixa para lá, engole a raiva. Se tu engolir a raiva, é prejudicial para você, para a sua saúde. Às vezes é necessário bater na mesa. Eu não ia bater aqui não, porque a mesa é grande, né? Pá! Não! Pronto. Um não bem dado e firme salva vidas. Feliz do pai e da mãe que sabe dizer um não e segura aos seus filhos, porque coloca limites. Você sabe por que houve o pecado lá no Jardim do Éden? Porque o homem ultrapassou o limite. E aqui vai um conselho para casa, família. Filhos não são os donos da casa, são hóspedes. E eles têm que ter limites.
E se tu ama teu filho, tu vai colocar limites nele ou nela. Só se você ama. Se você despreza, deixa do jeito que tá bom. É igual como dizia uma abençoadinha que eu fui pastor dela, é como se estivesse criando batata em beira de rio, né? Só é colocar a batata lá que ela cresce. Tem gente que pensa que filho é a mesma coisa. Não é assim não. A raiva, um homem sendo o cabo macho da casa, ou o cara que vai, ele vai saber dizer um não para a esposa. Eu não gostei dessa não. Querida, se o teu marido é um homem de verdade, ele vai colocar limites em você. Porque se ele não colocar limites em você, você vai desprezá-lo ele daqui para frente. Tem gente até ganhando beijo. Como diz a Rosana, casa onde mulher manda, até galo canta fino, né? O homem, ele foi feito para colocar limites também na sua casa. Muitas vezes o pastor precisa, com todo amor e carinho, corrigir certas coisas, podar certas coisas e dizer um não. Por quê? Não, bem dado e com inteligência, salva vidas, Armando. Salva vidas. Não vai ter. Acabou. Tem várias coisas que eu criei na minha casa, só para dizer para os homens, existe, vocês sabiam que na minha casa tem a Constituição Dawson? Não pode, não dá, não tem jeito. A primeira palavra que o meu filho aprendeu foi não. A primeira palavra que ele falou também tem uma coisa, foi papai. Tanto ele como a primeira palavra foi papai. Né? Aí depois ele ficou, mamãe, aí o menino disse, mamãe, aí ela parou de falar, pronto, tá bom, falou. Mas a grande verdade é que a primeira palavra foi, não. Tem aquelas novelas da Globo e tal, lá em casa não é permitido, é a Constituição, a linha B. Lá em casa, ninguém assiste novela na minha casa. Eu em casa ou eu não estando em casa, é a mesma coisa, ninguém assiste. Por quê? Porque a mente da minha esposa e dos meus filhos não é fossa. Fazendo assim, eu estava protegendo a mente deles. Amém, queridos? Então, o não bem direcionado é bom. E isso na hora da raiva, melhora situações. É na raiva. Rompe certos ciclos nocivos, sabe? Aquilo que você vai tolerando. E quando, escuta bem o que eu vou te dizer, nunca reclame daquilo que você tolera. Se você tolera, não reclama não. Faz a cama e deita. É justamente aonde? É na hora da raiva que rompe isso. Parou! Chega, basta! A partir de agora vai ser assim. E muitas vezes é onde? Na raiva. Uma outra coisa que eu vejo que acontece, a raiva, ela fortalece postura no meio das pressões. Uma palavra do amado pastor Cristóvão ontem, eu gostei disso. Ele provou que a pressão te leva para cima. A pressão não é para te diminuir. A pressão é justamente para te levar para cima. E a raiva te fortalece na hora. Por quê? Porque, meu irmão, todos enfrentamos pressões. E é justamente o nosso posicionamento diante da pressão que faz a diferença. Um outro ponto que eu acredito, que eu acho interessante na raiva, é importante você aceitar. Como assim, pastor? Olha, eu estou com raiva de você. Por causa disso e isso. Pronto. É ótimo. Gente, é ótimo. Eu estou falando de benefícios. Quando você faz isso com a raiva, com o sentimento, ela fica debaixo do seu domínio e só vai transmitir benefícios para você. Consequentemente para a sua casa. Está todo mundo entendendo até aqui, gente?
Muitas vezes a gente deixa a coisa acontecer, as coisas acontecerem com medo do que o outro vai pensar. Se eu entrar com raiva, nossa, tu vai entrar na carne. Não, será assim? Deus tinha entrado na carne muitas vezes. Muitas vezes. Tinha uma coisa que deixava Jesus com raiva. Ele ficava por conta, como a gente diz no Nordeste. Era a incredulidade. Aparecesse incredulidade na frente dele, meu amigo, aí você via ele explodir. Preste atenção, por favor. Você via ele explodir. Por quê? Isso, importante, quando se trata de raiva, é você identificar a causa. O que te leva a ficar com raiva? Por exemplo, uma das coisas que me leva a ficar com raiva é pobreza. Gente, eu detesto pobreza. Teve uma pessoa que eu fui falar isso num local onde eu estava, não me lembro o que eu estava fazendo lá. Mas foi algo que eu estava falando e a pessoa disse, então você me detesta. Ô Jesus, como outra coisa, eu detesto esse tom de voz. Eu não gosto disso, sabe? Já começa assim. Puxa, você me detesta. Ô criatura, cabeça não foi feita só para separar a orelha, mas para pensar. Eu não falei de pobre, eu falei de pobreza. Nós temos que amar os pobres, e a gente ama os pobres dizendo para eles que eles podem ser ricos. Eu detesto falta, eu detesto pobreza, eu não gosto disso. Eu tenho raiva disso. Aí sim, tem. Só que isso não quer dizer que eu vou ficar enfurecido e ir para cima do pobre. É outra história. Mas a gente já vai falar sobre isso aí, com essa parte aí. Um outro ponto também que eu vejo é que muitas vezes a raiva, ela vem de uma frustração lá no passado. De uma decepção lá atrás. E quando aquele cenário se repete, estamos numa manhã de ensino, gente. Quando aquele cenário se repete, aí aquela raiva que a gente teve há alguns anos atrás, né, 20, 30, 40, 50, 80 anos atrás, né, a gente acaba replicando hoje, só que com a pessoa errada. Isso atrasa a tua vida. E pessoas que poderiam estar junto para que você possa abençoar, acabam se afastando por conta da tua estupidez. Está todo mundo entendendo aqui? Há pessoas que quando estão com raiva gritam. Outros quando estão com raiva, acreditem. Eu conheço um que quando começa, uma abençoadia, quando ela está com raiva, ela começa a rir. Morrendo de raiva e rindo, Nilvan. Se acabando de rir. O jeito, a maneira dela, o sentimento dela. Outras choram, com raiva choram até umas horas. O que é que se faz quando a gente está com aquela raiva e doido para explodir? Olha, tem várias formas. Tem gente que sai para caminhar, tem gente que vai no domingo de manhã para correr lá na rua. Está com raiva, para desopilar, né? Mas eu acho assim que todo crente, deixa eu fazer uma propaganda aqui, todo crente devia ter um saco de pancada em casa. Que tal a ideia? Quando você estiver com raiva, rapaz, eu estou afim de encher o irmão daquela unção dos 5 dons ministeriais. Vai no saco de pancada, capricha. E é chute, é burro, tudo no saco de pancada. Pense. Pronto. Procura saber quanto é um saco de pancada por aí e pronto. Bota, tranquilo. Estão entendendo isso, gente? Sim, mas tem gente que não gosta, tem gente que quer agredir na hora da raiva. Aí na hora da raiva agride o saco de pancada. Bota lá a foto do diabo e manda ver. Bota a foto de um demônio bem grande e tome, pá! A grande verdade é isso. Dessa forma, você
Como a gente diz, tira, olha, pronto, desabafa em cima do saco pancada. Amém? Aí o que acontece? Aí, e o bom é que no saco pancada você não pode, não é só murro, você pode dar chute também. Capricha. Agora, vai com cuidado, porque eu soube de alguns que... Mas deixa para lá, vamos lá. Vamos em frente. Outra coisa, quando você aprende a transformar isso, essa indignação, em uma decisão. Em uma decisão. A pessoa chegou em casa, eu já vi vários testemunhos assim, pastor Franco. Chegou em casa. Querida, como é que está aí a geladeira? Ela disse, amor, não tem. Mas eu não te mandei o dinheiro para tu comprar? Foi. Só que o dinheiro que você mandou foi para pagar o cartão e ainda não liberou o limite. Então não deu para comprar. Era aquele pessoal que pagava o cartão, pega o cartão e aí faz a feira, né? Tinha que ter esse costume, beleza. E ele disse, mas nada. Ela disse, se tu quiser, a gente pode falar com minha mãe e ela empresta um dinheiro para a gente, mais do que ela já deu e a gente não pagou. Bom, é o que dá. Ele disse, rapaz, eu fiquei com tanta raiva nessa hora. Eu fiquei com tanta raiva. Ah, diabo desgraçado! E ele ficou, ele disse, olha, foi nesse dia que eu decidi mudar a minha vida. Foi nessa hora que eu decidi mudar a minha vida. Ele disse que saiu para correu só no quarteirão, correu, aí depois voltou. Aí disse, mulher, é o seguinte, eu não sei como, mas hoje acabou a pobreza aqui em casa. Chega de pobreza. Irmãos, esse homem se tornou tão rico, mas tão rico, que ele abençoava os parentes, abençoava as famílias. Os filhos nasceram depois, os filhos cresceram no ambiente de riqueza, e nunca mais, ele disse, eu não sei o que é falta na minha vida. Não tem aquela pessoa que diz, não, é alto e baixo, né? No dele, comigo não tinha não, porque eu fiquei com raiva. Comigo não, porque eu fiquei com raiva. Abundância. O que eu quero trazer com vocês? Mas foi uma raiva. Por quê, meu irmão? Porque a raiva, eu anotei aqui, eu gosto de anotar para não esquecer. A raiva, ela mostra o problema, e a decisão cria o caminho. A raiva, ela mostra qual é o problema, mas quando você toma uma decisão, cria o caminho. Quando você está com raiva, você deve falar com firmeza, mas não com ferida. Falar com firmeza é uma coisa. Sabe, aquela história de novo, quando é que vem, quando você fala com ferida? É quando, por exemplo, uma coisa aconteceu, a mesma coisa que aconteceu contigo há não sei quantos anos atrás, aí repete. Aí você tem o mesmo sentimento de anos atrás, porque aquela memória volta. É na hora que você tem que dizer o não com firmeza, mas não com ferida. Amém, queridos? Pronto, agora eu começo a ministração. O que é que nós fazemos agora? Qual é o problema? Quando é que a raiva se torna um problema? Qual a diferença para o remédio e o veneno? É a dose. Qual é a diferença da raiva que beneficia e da raiva que ela vai trazer destruição? A dose. A dose. Raiva não foi feita para ser reprimida. Nunca. Raiva não foi feita para ser reprimida. Jamais. Raiva foi feita para ser controlada, assim como todos os demais sentimentos. Existe tristeza, existe raiva, existe dor, existem decepções, frustrações.
É normal, irmão. Ei, tu está na terra e você ainda não teve o corpo revestido de incorruptibilidade, né? Se tiver dúvida, é só você dar uma olhadinha. Seu corpo, né? Um dia vai ficar saradão, mas agora, sobrenaturalmente, mas agora você ainda está na terra e a sua mente precisa ser renovada. Então, tem certos sentimentos que vêm para você, normal. Sabe, um momento, vou dizer agora, experiência pessoal, um dos momentos que eu tenho que controlar bem a minha raiva é quando eu estou ensinando no rema. Ai, pastor, por quê? Sei lá, sabe o que é? Aquela história de você estar falando, olha, a palavra de Deus diz que você é curado. Aí chega a criatura no final e diz, mas eu estou doente. Aí dá raiva. A palavra de Deus diz que você é rico. Ai, pastor, mas minha conta bancária está dizendo outra coisa. Dá raiva. Por quê? Porque ou você fica com o que a palavra de Deus diz, ou você fica com o que você sente. Ou você fica com o que a Bíblia diz, com o que Deus fala na sua palavra, ou você fica com o que a sua conta bancária fala. Está todo mundo entendendo isso até aqui? Então, muitas vezes a gente fala isso, aí eu tenho que controlar. Eu digo, Senhor, domínio próprio, oh, querido, amado do meu coração, amo tu, recebe isso em amor. Aí pronto, a gente fala. Vamos lá, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Eu já falei que a raiva é normal. Todo mundo repete comigo, raiva é normal. Tem mais gente aqui, vamos lá, todo mundo. Raiva é normal, perfeitamente normal. Diga, raiva não é pecado. As ações podem trazer o pecado. É isso aí. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 19. Ele traz algo importante, a CF. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio, ou seja, demora para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, é rápido, rapidão, mas seja tardio para falar e tardio para se irar. E antes que você diga isso é para os homens, pastor, não, isso é para todo mundo. Está falando do ser humano. Uma pessoa que é tardio para se irar, a Bíblia chama ele de longânimo. E a longanimidade é um dos aspectos do fruto do Espírito. Recriado. Quando você nasceu de novo, Jefferson, o seu espírito foi recriado. Gílio, o seu espírito foi recriado. Hoje, você não é uma pessoa transformada. Você é uma pessoa recriada. Vocês são outra pessoa. Quando se nasce de novo, ouviu, né, meu filho? Você que nasceu de novo domingo atrás. Quando você nasceu de novo, você se tornou outra pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. A transformação vem através da meditação e do entendimento da palavra. Amém? Então, aí o que acontece? O fruto do Espírito começa a aparecer, que é justamente longanimidade, é um deles. Interessante que a raiva, a ira, é uma obra da carne. Estou falando da ira sem controle, a raiva sem controle. A raiva sem controle é que revela uma obra da carne. Contudo, quando você nasce de novo, você se torna longânimo. E Salomão, num dos seus provérbios, ele diz que o longânimo, ele é mais entendido do que o raivoso. Ele é mais inteligente, ele tem maior capacidade de entendimento. Por quê? Porque quando você está com raiva, sem domínio, o teu entendimento fica embotado. Para não dizer burro, aí a gente diz entendimento embotado. Você não direito. Você não começa, você não decide as coisas direito. Você pode tomar decisões erradas. Uma das coisas que eu digo, quando você está com raiva, não vá dirigir. Pega um Uber ou chama outra pessoa da sua casa para dirigir, mas não dirija com raiva. Por quê? Porque o teu raciocínio fica embotado.
E como você sabe muito bem acerca da direção defensiva, você tem que pensar no que o outro vem lá. Agora imagina tu com raiva. Você pode causar uma tragédia, onde você pode morrer, porque saiu com raiva. Pega um Uber, pega um táxi, coloca outra pessoa na casa para dirigir. Não vou dirigir agora, por quê? Porque eu estou com raiva. Isso é domínio. É isso que é o domínio, quando você domina a sua raiva. De novo, repetindo, não é reprimir, é dominar. Ou seja, eu fico com raiva até o tempo que eu quiser. Aprenda, meu irmão, a abandonar o furor, a ira, está escrito lá em Salmos. Aprenda a abandonar. Por quê? Porque se você nasceu de novo, quem já nasceu de novo aqui faz assim, isso. Pois bem, se você nasceu de novo, a longanimidade faz parte da sua vida. Então você toma a decisão. Estou com raiva, mas eu vou parar. Eu vou dar meu jeito, vou ali no saco de pancada. Certo? Eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou levantar peso. Né? Eu vou ficar pulando no pé só, tem isso também, pulando no pé só, tudo bem, passou, aí você toma a decisão. A Bíblia manda que nós devemos disciplinar os nossos filhos com vara. Ah, pastor, aí eu não faço não, tadinho do bichinho, na pancada não, eu estou dizendo com vara. Qual é a diferença da disciplina com a vara, onde você pode disciplinar seu filho com vara, e o espancamento? O espancamento é na raiva. Os meus 2 filhos já apanharam, tanto de mim como da minha esposa. Mas a gente colocou um propósito: nunca fazer isso com raiva, espera a raiva passar. Aí não tem mais coragem. Tem, porque você ama seu filho. A Bíblia diz que quem ama castiga o filho. Mas só os que amam, tá? Os que não amam, deixa criar em batata e beira de rio. Deixa agora. Não. Mas se você ama, você vai fazer isso. Agora, não é com raiva. Vocês estão entendendo isso? Raciocínio. Eu lembro que quando eu queria fazer mal para alguém, há muitos anos atrás, gente, há muitos anos, século passado, a minha forma predileta de fazer mal ao outro era ter raiva. Porque quando você está com raiva, você sofre mais. Quando você está com raiva, você sofre mais. Você não consegue pensar. Aí o que acontece? Eu provocava para fazer a raiva, para ver o outro com raiva. Aí eu ficava feliz da vida e o outro com raiva. Mas isso era antes, há muito tempo, que eu não tinha conhecimento da palavra. Não vão ter essa ideia não. Até porque também você pode encontrar do outro lado um longano que diga assim: olha, Deus te recompensa pelo que você faz. Aí tu está no sal. Aí quem vai ficar com raiva é tu. Mas aí voltando, o que é que eu quero mostrar? O que é que eu quero trazer para vocês com isso? É que é justamente isso que faz a diferença. Importante. Há pessoas que a raiva dela dura dias, coitadas. Porque são dias sem conseguir raciocinar, sem pensar direito, sempre pensando mal. Ai, pastor, eu vi tudo vermelho na minha frente. Meu irmão, se converta. O caso está sério. Não é assim não. Quando você está com raiva, você não apenas agride fisicamente, mas agride verbalmente. Quando você está com raiva. Por isso, na hora que tu estiver com raiva, olha para mim. Não conversa agora, por favor, senão eu vou ficar com raiva. Quando você estiver com raiva, faz isso, ó. E não engole a água. Segura para não falar. Para não falar. Por quê? Porque se tu fala coisa errada, pode estar com raiva ou não. Acontece. Você tem o que você fala. Bota água na boca, segura e não solta. Estamos numa manhã de ensino. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Em Efésios capítulo 4, versículo 26.
26, isso. Capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Agora observa agora. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse negócio de passar dias com raiva é pecado. Tardecer você já acabou. A grande verdade é justamente isso. Chama-se controlar. Diga, minha raiva está sob o meu controle. No versículo 27, ele continua o versículo. Olha só, não deis lugar ao diabo. Volta 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Seja a pessoa que Satanás pode estar agindo na sua casa, justamente por quê? Porque você não sabe manter a raiva sob controle. Ah, mas no nome de Jesus ele vai embora. Tem coisas que não é o nome de Jesus, é mudança de atitude. Tem coisas que é uma ação que vai fazer a diferença. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Eu estou sendo claro? Capítulo 7, versículo 9 de Eclesiastes. Estou mostrando o que a Bíblia diz. Olha isso. Capítulo 7, versículo 9 de Eclesiastes. Observa uma coisa nesse versículo aqui. Não te apresses do teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo de quem? Dos tolos. É porque a Bíblia usa uma linguagem erudita, mas se você olhar no que dizer, chama-se otário mesmo. Burrinho. Sabe? Ou seja, não te apresses do teu espírito a irar-te. Ou seja, ter raiva é normal. Agora, se apressar a isso. Por quê? Porque a ira repousa, está o tempo todo no coração dos tolos. E você não é tolo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você não é tolo. Tem gente olhando para mim, obrigado, eu sei que eu sou lindo. Mas olha para a pessoa que está do seu lado também e diga, você não é tolo. Você não é otário. Você é inteligente, rico, abençoado, próspero e de Deus. É isso que você é. Então, aprenda a se enxergar como Deus te enxerga. Aprenda a se ver como Deus te vê e se comporte como tal. Está todo mundo entendendo até aqui? Amém? Deus quer que você prospere em todas as áreas, meu irmão. Em todas as áreas, inclusive nessa área. Capítulo 37, versículo 8 de Salmos. Agora vou começar a dar uma corridinha por causa do tempo. Capítulo 37, versículo 7, perdão. Capítulo 37, versículo 7 de Salmos. Sete. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes, aí está falando de ter raiva. Se indignar, do verbo indignar-se. Por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então, eu não consigo parar de ter raiva não, pastor. Consegue, porque se esse versículo está dizendo que você pode deixar a ira, então você consegue. Porque aí é a verdade. Quando você diz, eu não consigo fazer isso, alguém está mentindo. E não é a palavra. Então, resta quem? Você consegue. Você consegue ficar sem a raiva. Você consegue ficar sim. Você consegue ter a raiva até um tempo, até agora. Agora eu não vou ter mais não. Por quê? Porque quem manda nos seus sentimentos não é Deus. Quem manda nos seus sentimentos não é o diabo. Quem manda nos seus sentimentos é você. Eu escolho se vou me ofender ou não. Eu escolho se vou ficar chateado muito tempo com alguém. Sim, eu fico chateado mesmo algumas vezes. Poucas vezes, mas fico. Só que eu escolho isso, Carlinhos. Se vai passar muito tempo assim. Por quê? Porque se eu passo muito tempo assim, é prejudicial para a minha saúde mental, física
e também é prejudicial para um relacionamento, uma comunhão com uma pessoa a quem eu amo. Quando você não, escuta, guarda essa verdade. Quando você não controla o que pensa, você não controla o que sente. Quando você não controla o que pensa, quando você não controla o que sente, Satanás vai controlar. Alguém vai controlar e não é Deus. Satanás, fica mexendo lá, como se fosse uma sopa de letrinha na tua cabeça, que você não controlou. Há coisas que não dá. Teve um irmão que chegou para mim e disse: pastor, mas entre eu bater na minha esposa e pegar um prato bem caro que ela gosta de tacar na parede, há uma diferença. Eu digo: está errado das duas maneiras. Por quê? Porque aquele prato tu vai comprar para ela de novo. Está jogando dinheiro fora. Por isso que eu digo: saco de pancada. Bota o saco de pancada com uma beleza. Pronto. Você não é ferido, a mulher não é ferida, ninguém está ferido. Beleza. Mas e dessa forma você vai controlar. Por quê? Porque quando você está com raiva, querido, as tuas ideias, elas ficam lá, escondidas. E Deus tem sempre ideias novas para te enriquecer. Eu vou dizer de novo: Deus tem sempre ideias novas para te enriquecer. Nós vamos ter a reunião dos empresários, dia 28. Eu vou estar aqui, eu também sou um empresário. Né? Mas eu sou seletista, pastor, o meu negócio é CLT. Venha assim mesmo, porque aí você pode sair de empregado e virar patrão. Venha assim mesmo, olha, você não vai sair do jeito que entrou, pode ter certeza. Amém? Mas o que eu quero trazer é o seguinte: existem ideias que Deus traz para você enriquecer, para você se tornar um empresário de sucesso. Mas quando você está com raiva, não dá. Ô fulano, fala ali com o irmão ali, para ele fazer assim, assim, assim. Tá doido? Por quê? Disse: rapaz, da última vez que eu fui falar um negócio menos do que isso aí, o homem foi lá fora, pegou uma pedra, queria tacar em mim. Que tristeza. Isso para a pessoa que diz que nasceu de novo, que recebeu Jesus, que anda em longanimidade? Não. Não é assim não, meu irmão. Não é dessa forma não. As pessoas precisam ter acesso a você. Mas eu não sou pastor. Não interessa. O pastor, a pessoa tem que ter acesso ao pastor, claro. Mas eu vou te dizer uma coisa: todo mundo precisa ter acesso a você, até mesmo aquelas pessoas que você não gosta. Nem fale comigo. Isso não é coisa de crente, não. Não, fale. Pode falar, quero ouvir. Mas ele discorda de tudo. Ela discorda de tudo. Não interessa. A pessoa é mais importante do que o que ela fala. A pessoa é mais importante do que ela faz. É o acesso que faz toda a diferença. Se eu estou distante do Nilvan e eu não quero que o Nilvan chegue perto de mim, como é que eu posso abençoar ele? Você sabia que você está na terra para abençoar outras pessoas? Você sabia que você já foi abençoado para abençoar vidas? Se eu estou distante do Nilvan, como é que eu posso abençoá-lo? Deus não quer isso. E muitas vezes a raiva afasta as pessoas. E o propósito que Deus tem para que aquelas pessoas sejam abençoadas por você, acaba sendo atrapalhado, porque aí Deus vai ter que levantar outra pessoa. Aí a outra pessoa receberá a recompensa tua e a dela. Pensa nisso. Vocês entenderam isso, gente? Pensa nisso. É justamente a raiva sobre... realmente... Eu não tinha ministrado isso ainda não. Agora que eu vi. Realmente não. Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, no capítulo 14, versículo 29 de Provérbios. Eu falei isso. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Muito obrigado, meu Senhor. Graças a Deus. Capítulo 14, versículo 29 de Provérbios. Vocês adoram? O que tarda em irar-se, demora para ter raiva. É grande em entendimento, aquilo que eu falei no início. É o longânimo, grande entendimento. Ou seja, é uma pessoa que entende as coisas melhor. É uma pessoa que ela aprende mais rápido.
Mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Loucura. Raiva. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? Raiva. Sabe uma mãe que olha para um filho e diz, vai catar lata. Não é assim não, minha irmã. Não é isso que seu filho precisa ouvir, não. Ai, pastor, mas na hora da raiva eu fiquei. Não é assim não. Para seu filho, não. Manda o diabo catar lata, mas seu filho não. Aprenda a, mesmo quando está com raiva, usar as palavras para edificar os filhos. Pode perguntar ao Joshua e a Jennifer. Muitas vezes eu falei isso para eles. Eu disse, meu filho, se você fosse um tapado, um burro, um ignorante, um abestado, sabe? Se você fosse um idiota, eu deixava para lá, mas você não é. Você é inteligente, por isso que eu não deixo. É por isso que você vai fazer isso, porque você é inteligente, você é próspero. Meu sangue é próspero, ok? Filho meu é próspero. Filho meu é inteligente. Quando as notas muitas vezes estavam meio, digamos assim, coloridas. Vermelha. Sabe? Várias vezes pode perguntar. Ele e a irmã. Só, essas notas aqui não mostram quem você é. E eu estou com raiva disso. Você tem que mostrar nas notas quem você é. Você é inteligente. Escuta bem, preste atenção, pai e mãe, escuta o que eu vou te dizer. Seu filho é inteligente. Seu filho, sua filha é inteligente. Eles são discípulos do Senhor. O sucesso é o destino deles. E eles vão superar você. Mas aprenda a falar com eles isso. Mesmo quando está com raiva. Eu não aceito, meu filho, que você tire notas baixas. Por quê? Porque você é inteligente. Porque você aprende rápido. Porque eu não criei meu filho para fracasso. Aprenda, mesmo com raiva. É bem melhor do que dizer, para de ser burro, idiota, quadrado, bestado. Não, meu irmão, não é assim não. Seu filho não é nada disso. Amém, queridos? Mas pastor, eu mando e ele não faz e tal. Aprenda a usar a sua raiva. Dessa forma você estará canalizando certo. Para encerrar, Só para não finalizar. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, fruto do Espírito. Falei antes, agora há pouco. Ele fala sobre, no versículo 20, ele fala sobre a ira como uma obra da carne. Agora, no versículo 22, Gálatas 5, 22, observe, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, olha a palavrinha aí, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade, pastor, tardio em se irar. Deixa o versículo aí que eu já volto para ele. Olhe para mim, preste atenção. O seu filho, ele não deve ter medo de você. O seu filho deve respeitar você. E o respeito vem na imposição de limites e manutenção deles. Vocês entenderam? Vou repetir. O seu filho, ele não deve ter medo de você. O seu filho deve amar você, respeitar você, enquanto estiver na sua casa, obedecer você, que se come do teu feijão, prova do cinturão, né? Como vocês sabem muito bem da história. Não está na Bíblia isso não, está não, mas devia estar. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Mas a grande coisa é essa. Então, o seu filho, preste atenção nisso. Ele deve respeitar você, mas não ter medo de você. Nossa, meu pai chegou do trabalho. Corre para debaixo da cama para ele não ver a gente. É isso. Ela vai chegar do trabalho, a menina já está com o coração na mão. Aquela sandália que ela tem é um míssil, gente. Teleguiado, onde eu for a sandália alcança. Sabe, medo? Não. Chega em casa, abraça seus filhos. Não só diga que ama, mas os abençoe também. Meu filho, eu te abençoo. Você é uma bênção. Amém, queridos? Sim, agora voltando lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 3.
contra essas coisas não há lei. Agora, olha o versículo 24. Então, o versículo 24 agora. Os que são de Cristo, levanta a mão bem alto, quem é de Cristo aqui? Vamos lá. Mão mais alto, mais alto, mais alto. Isso, quero ver todo. Isso. Os que são de Cristo, ou seja, vocês crucificaram. Não é Deus, é você. A carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não seja controlado pela raiva, porque quando você é controlado pela sua raiva, é a brecha que o diabo tem para agir na sua vida. Ande em espírito. Ande em espírito. Há pessoas que dizem, e eu concordo, que você orar em línguas quando você está com raiva é uma boa terapia. Tudo bem, não sou contra isso, mas aprenda, meu irmão, a nunca direcionar sua raiva a pessoas diretamente. Você pode direcionar, mas no controle, sempre controlando. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje.